Hoje a gente vai mergulhar num mistério que é, olha, fascinante lá da filosofia da ciência. A ressurreição de um debate que muita gente já dava como encerrado, sabe? A gente está falando daquela linha que separa o que é ciência do que é pseudociência. A questão é por que, de repente, essa discussão voltou com tanta força. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. O lance aqui não é nem tentar resolver esse problema antigo de novo, é mais profundo. É entender por que a gente está trazendo de volta uma discussão que, vamos ser sinceros, a gente já sabe que é cheia de problemas teóricos. O que foi que mudou para isso acontecer? Bom, para a gente entender essa volta, a gente precisa dar um passinho para trás e lembrar de onde tudo isso começou. O projeto original, sabe? Aquele sonho de encontrar uma espécie de fórmula mágica, um critério que fosse único, universal, para a gente poder bater o martelo e dizer: isso aqui é ciência e aquilo ali não é. A verdade é que isso simplesmente não deu certo. Filósofos como o Kuhn, o Feyerabend, o Laudan, eles mostraram que a ciência é uma coisa bem mais complexa e que essa linha super nítida que todo mundo procurava era, na verdade, uma ilusão. Ou seja, o projeto clássico desmoronou. Ok, então peraí. Se o problema foi abandonado do ponto de vista filosófico, a resposta para esse retorno todo não está na teoria, né? Está em outro lugar, está na cultura. E é exatamente aqui que a história começa a ficar muito, mas muito interessante. Vamos dar uma olhada em como a própria filosofia da ciência acabou preparando o terreno para essa virada de jogo. Olha, o que a gente chama de virada pós-Kuhniana foi, sem exagero, uma revolução. O que ela fez foi humanizar a ciência. Mostrou que a ciência não é uma coisa etérea, mas sim uma prática feita por pessoas, dentro da história, com valores, com disputas. E o principal, sem um método único e a prova de falhas. Isso, intelectualmente, foi libertador. Só que teve um efeito colateral que ninguém esperava. Acabou abalando aquela imagem pública da ciência como sendo a dona da verdade absoluta, sabe? Aquela coisa inquestionável. E aí o que acontece? Toda essa complexidade filosófica, quando vaza para fora da academia e chega no grande público, muitas vezes ela é super simplificada. Vira quase uma caricatura, que é essa ideia do relativismo epistêmico. A percepção que começou a se espalhar foi mais ou menos assim: ah, se não existe uma verdade absoluta, então talvez todas as opiniões, todas as formas de conhecimento valem a mesma coisa. E claro, essa ideia acendeu um baita sinal de alerta. E o resultado disso tudo? Uma crise de confiança. Simples assim. Pensa bem, se a ciência não é mais aquele bloco de certeza absoluta, qual é a autoridade dela, afinal? Essa percepção de que a ciência estava perdendo legitimidade, especialmente na mídia, na política, nas escolas, isso criou um clima de muita insegurança. E é justamente nesse cenário de crise que, olha só, a demarcação ressurge das cinzas. Mas, um ponto de atenção muito importante aqui. Ela não volta como se fosse uma nova descoberta da filosofia, não. Ela volta como uma resposta, como uma estratégia de defesa mesmo, para tentar proteger o status da ciência. Essa mudança no foco da conversa foi fundamental. A pergunta deixou de ser aquela pergunta analítica, sabe? Como é que a ciência funciona? E passou a ser uma pergunta estratégica. Como é que a gente pode defender a ciência? A prioridade deixou de ser entender e passou a ser proteger. Então, o ponto crucial é exatamente este. A demarcação foi reativada não para resolver um enigma filosófico, um quebra-cabeça sobre conhecimento. Ela foi reativada para servir como uma ferramenta, um instrumento mesmo, para traçar fronteiras, para meio que policiar os limites do que pode ser chamado de conhecimento válido, ainda mais num ambiente que era visto como confuso e até um pouco hostil. E é isso que nos leva para essa corrente que estão chamando de nova filosofia da pseudociência. E aqui, gente, tem uma tensão que é fascinante. Porque os defensores dessa ideia, eles admitem as críticas. Eles falam, ok, a gente sabe que não tem um critério único, a gente sabe que os limites são meio confusos. Mas, ao mesmo tempo, eles batem o pé dizendo que o rótulo pseudociência é socialmente necessário. O objetivo é muito claro, é restaurar a capacidade de dizer não, de excluir e de tirar legitimidade de certas práticas. Beleza, vamos avançar um pouco então para ver como é que isso funciona na prática. Porque, no fim das contas, essa discussão não é só teórica, nem um pouco. Ela tem tudo a ver com poder, com gerenciar o que pode e o que não pode ser dito no espaço público. E tem um conceito que é a chave para entender tudo isso: política epistêmica. Trazer de volta a demarcação é, na essência, um ato de governança. É sobre decidir quais vozes vão ser ouvidas, quais teorias vão ser levadas a sério e quais vão ser simplesmente descartadas. Ou seja, já não é mais só filosofia, é política na veia. E as consequências disso são super concretas, viu?
Essa governança é que define quem vai receber dinheiro para pesquisa, o que vai ser ensinado nas escolas, quais especialistas vão ser chamados para falar na TV. A demarcação, nesse novo contexto, vira uma ferramenta para distribuir recursos e, claro, legitimidade. E aqui a gente chega no ponto central da crítica a tudo isso. Veja bem, o problema não é defender a ciência, claro que não. A ciência é uma prática valiosíssima. A questão é a tentativa de usar a demarcação para restaurar um tipo de autoridade que não aceita questionamento. E o mais irônico é que essa é justamente a autoridade que a própria filosofia mais recente tinha se esforçado tanto para analisar de um jeito mais crítico, mais complexo. E essa citação aqui, olha, ela ilustra esse paradoxo de um jeito brilhante. A ideia de pseudociência pode até ser frágil do ponto de vista filosófico, super difícil de definir com precisão, mas, na prática, ela é útil pra caramba. É uma ferramenta poderosa para traçar essas linhas no chão e defender um território, mesmo que os fundamentos teóricos dessa linha não sejam lá muito firmes. E a gente termina então com uma pergunta que fica no ar para a gente refletir. Quando a gente vê esses debates super acalorados hoje em dia sobre ciência contra a pseudociência, talvez valha a pena a gente se perguntar: o que está sendo defendido de verdade? É o processo de construir conhecimento com toda a complexidade e a incerteza que fazem parte dele? Ou será que a briga é para restaurar uma certa forma de autoridade cultural? No fim do dia, o que está em jogo de verdade?